A história da flor que nasceu na pedra. Era uma vez no alto de uma montanha esquecida, uma pedra cinzenta e fria. Ninguém subia até lá. Era um lugar sem trilhos, sem sombra, sem nome. Durante séculos o vento soprava, as chuvas passavam e o sol ardia sobre aquela pedra. Ela permanecia imóvel, firme, silenciosa. Até que um dia, uma semente invisível trazida pelo vento caiu numa fenda dessa pedra. Era uma semente estranha. Não sabia de onde vinha nem o que era. Só sabia que sentia demais. No escuro daquela pedra, a semente chorou. Sentia-se deslocada, incompreendida, acreditava que nunca seria vista nem ouvida. Mas mesmo sem chão fértil, ela começou a brotar. Empurrada pela sua própria vontade de existir, rasgou a pedra por dentro. Não com força, mas com insistência amorosa. E então, contra todas as lógicas da natureza, ali onde só havia dureza, nasceu uma flor. Não era qualquer flor, era luminosa por dentro. Mudava de cor conforme o dia. E quem a via, se visse de verdade, chorava sem saber porquê. Porque aquela flor lembrava algo que o mundo esqueceu, que é possível ser suave, mesmo tendo vindo da dor. E o que a flor fazia? Ela não gritava, não pedia aplausos, apenas existia com verdade. E por existir atraía pássaros, mulheres feridas, homens exaustos, crianças sonhadoras. Todos vinham só para estar perto. E muitos perguntavam: como conseguiste crescer aqui, onde não havia terra, nem rega, nem cuidado? E a flor respondia: porque deixei de esperar que o mundo me regasse e comecei a regressar a mim. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de mapa astral. Desta vez é a leitura do mapa da Fabiana e eu quis começar com esta história para ilustrar um bocadinho do que é a história da alma da Fabiana, que é esta flor sensível, que espera ser cuidada, que espera ser aceita, que espera ser bonita e boazinha ou boa pessoa, e no fundo ela tem de aprender a cuidar de si, da sua sensibilidade e amolecer também os ambientes à volta dela. Como vocês sabem, nós começamos sempre estas leituras por falar acerca da essência da pessoa. E eu vou explicar para quem ainda não ouviu o que é a essência, o que é a nossa essência de verdade. Então, a nossa essência é aquela parte nossa que ficou conectada e é um fragmento da nossa alma que vem para aqui, para a Terra conosco. Todos temos uma essência e não há nenhuma essência igual a outra pessoa. Uma das grandes missões da nossa vida é fazer crescer essa energia pura e real da nossa essência. O que é que acontece? Quando estamos aqui na Terra, a Terra é um lugar denso e nós acabamos por, quando somos colocados entre duas escolhas, ou escolhemos a matéria, a densidade, ou como as coisas são feitas, como as pessoas reagem à nossa volta, ou o que as pessoas fazem à nossa volta, ou escolhemos o caminho em que respeitamos a nossa essência, fazemos a nossa essência brilhar, somos sensíveis, mas também somos rejeitados. E é normal, a rejeição faz parte do plano da Terra, mesmo que a pessoa decida fazer tudo como se diz, como o livro indica, também há rejeição. Então, essa rejeição é também um teste que a vida envia para ver o quão nós continuamos a ser fiéis a quem nós somos. Porque se não houvesse esse tipo de testes na vida, toda a gente era fiel à sua essência e era uma coisa fácil.
mas o que não é fácil é escolher o outro caminho e levar com a rejeição, que é normal, mas também levar com a rejeição e manter-se fiel à energia da essência. Isso é o que a vida quer de nós. É, apesar das dificuldades, escolho a essência. E todos nós temos uma essência única e, na verdade, isto pode parecer assim uma conversa de que não faz muito sentido racionalmente, mas e no mundo duro em que nós vivemos, falar sobre estas coisas parece assim um pouco fora, e é mesmo para ser fora. Mas quando nós falamos acerca destas coisas, nós temos de entender que é uma escolha sermos quem nós somos de verdade e que a felicidade está nesta escolha, no escolher ser sensível, levezinho, como a nossa alma é, e não ficarmos duros, fortes, pesados, como a terra puxa para ser. Então, nós estamos numa dimensão e numa experiência terrena que tem os dois, tem os opostos. Tem a noite e o dia, o frio e o calor, o alto e o baixo. Estamos num mundo de opostos. E quando eu escolho a minha essência, por mais difícil que seja, e não escolho a parte pesada do mundo, a nossa alma brilha e é daí que vem a nossa felicidade. Então, quando nós olhamos para aqui, para a essência da Fabiana, nós vemos que há uma essência equilibrada, ou seja, nós temos água, terra, ar. Mais uma vez, já falamos sobre outros mapas em que tínhamos também essências assim equilibradas. O que é que acontece? São essências super adaptáveis, mas são essências também extremamente adaptáveis, ou seja, conseguem adaptar-se muito facilmente à energia e aos ambientes que lhes são colocados à frente e depois é difícil discernir o que é bom para mim, o que é que não é bom para mim, porque é como se a essência delas, como tem um bocadinho de tudo, elas acabam por naquele ambiente gostar daquela coisa, naquele ambiente gostar daquela coisa, naquele ambiente gostar daquela coisa. E não há problema nisso, até porque uma essência assim adaptável e com elementos diferentes pode e deve experimentar coisas diferentes e ambientes diferentes. Mas o que não pode acontecer é ficar num ambiente porque algo era bom ou porque 5% daquele ambiente é bom. Nós temos de ficar num ambiente em que seja pelo menos 70% bom, senão não vale a pena. Então, no caso da Fabiana, nós temos água. Se ela tem ambientes em que é chamada para ser forte, durona, não sentir, não ter compaixão pelas outras pessoas, já é um ambiente em que ela não vai estar bem. E se vocês notarem, o nosso coração e o nosso interno, ele fala connosco. Nós é que colocamos tantas camadas, tantas barreiras e normalmente não o queremos ouvir. Mas o nosso interior, ele fala connosco a toda a hora. E principalmente pessoas sensíveis, como o mapa da Fabiana é, ela vai a um sítio, ela sente o ambiente, sente a pessoa, sente se a pessoa está bem, se a pessoa está mal. E é importante, principalmente pessoas com essência de água, de fazer o, o delinear o que é a minha energia e o que é a energia daquela pessoa. E é interessante estarmos a falar sobre isto, porque, como vocês sabem, quando fazemos uma leitura de mapa, eu pergunto sempre para onde é que queremos levar a leitura, porque nós olhamos para o mapa e tem milhares de coisas que podemos ver. Então, qual é o desafio de momento? E o desafio do momento da Fabiana é impor os seus limites, fazer com que seja respeitada. Então, claramente, ela sente que esta parte água não está a ser vivida da melhor maneira, porque quando nós somos água e nós deixamos que as outras pessoas entrem, nós entramos num. É como se a nossa energia, em vez de ser assim uma energia límpida, de uma água limpinha, é assim uma energia de lama, porque
porque é como se existisse a minha energia, mas depois existe também a energia do pai, do marido, da amiga, está tudo ali. E as energias e as essências de água são preciosas para o mundo, todas são necessárias e a energia de água é muito, muito importante. A sensibilidade, a compaixão, a nutrição, isso tudo é muito importante. Mas nós temos que nos lembrar que uma pessoa de essência de água, se não vive essa água da melhor maneira, ela não está a trazer o melhor dela para o mundo. Ela só está até, não podemos exagerar tanto, mas só esta palavra é que me venha, a prejudicar o mundo, porque em vez de ser uma água límpida, que tem compaixão pelo outro e há ali uma troca boa, não. Quem se deixa sujar depois não tem nada de bom para oferecer ao mundo, porque o que está a oferecer é uma mistura de energias densas, pesadas, que não tem nada a ver com a sua vibração. Então é importante para a Fabiana, neste caso, e para quem tem essência de água, se lembrar. Sou uma pessoa sensível, mas ser sensível não quer dizer que eu me deixe invadir pelos outros. Ser sensível, bom e ter compaixão não quer dizer que eu posso ser calcada ou tenho que ser o lixo onde as energias densas vêm aqui parar todas, da minha família, dos meus amigos. Ser água, uma água saudável, não é isso. Por isso, assim que tu sentes, olha, este ambiente despeja muita toxicidade em cima de mim. Então, duas coisas, ou tentas realmente aprender a delimitar os teus limites e isto deixa de acontecer se as pessoas perceberem a tua mensagem, aceitarem e realmente entenderem, realmente eu não posso fazer isto, eu tenho que ter mais cuidado, este é o limite da Fabiana. Ou então, se as pessoas não o fizerem e tu continuas a sentir-te invadida, é para largar os ambientes. E aqui entra um conhecimento muito importante. Ao longo da minha vida eu tenho entendido uma coisa, que para ser feliz é importante saber largar. Nós estamos sempre muito preocupados em acumular ou ter amigos, ter uma casa, ter um carro, ter um curso, ter uma profissão, ter uma carreira, ter filhos, ter roupas. É tudo ter mais, o ter mais, o ter mais. E quem acaba por se tornar uma pessoa sã internamente é quem aprende a arte do discernimento. Ok, tenho aqui uma garrafa de água e tenho aqui o meu telemóvel. Não posso colocar os dois no mesmo cesto. Então qual deles é que eu vou tirar? Não posso estar a tentar encaixar tudo no mesmo sítio. E isto é uma metáfora, uma comparação para as pessoas da nossa vida, as coisas da nossa vida. Nós temos de ter menos. Quando eu digo menos, não quer dizer que temos de todos nos tornar minimalistas, que não precisamos de um carro, não podemos ter roupas, não podemos ter uma boa imagem. Não é nada disso. Não é moralismos, é eu sou mais feliz quando aquela e aquela e aquela e aquela pessoa não estão na minha vida. Então eu tenho de tirá-las da minha vida, por mais que custe. Nós estamos em planos diferentes. E o que é que acontece? Imagina que nós temos aqui várias dimensões, vários planos. E imagine, tem aqui duas pessoas no mesmo plano. Conhecem-se, dão-se bem, partilham experiências, partilham aventuras, tornam-se amigas. Depois, imaginem que esta começa a mudar de dimensão, mas esta não acompanha, fica no mesmo sítio. Vocês provavelmente já vos aconteceu isto, terem um amigo ou uma amiga em que vocês eram tão juntos, conectavam-se tão bem e agora parece que não bate ali certo, não é a mesma coisa. Isso provavelmente é porque um de vocês mudou de plano. E o que é que acontece? Quando nós começamos a mudar de plano, há outras coisas neste plano que fazem match com a nossa energia atual. Então,
é normal que, se esta pessoa não acompanhou, que ela acaba por sair da vida desta. Mas o que é que acontece muitas vezes? Há lealdades internas muito fortes dentro de cada um de nós. E então, esta pessoa que quer subir, quer tornar-se melhor, quer melhorar a sua energia, quer entender que o mundo é um reflexo dela, estuda energias, limpa a sua energia e começa a subir, vê que está a perder esta. Então, sempre que está com esta, tenta manter-se no mesmo nível. Imaginem que estas duas pessoas gostavam muito de falar mal dos outros. Vamos dar um exemplo. Esta pessoa começa a entender que, bem, falar mal dos outros é um reflexo da minha energia. Então eu vou deixar de falar mal dos outros. Então ela começa a subir. E esta aqui não entendeu isso. Não há bem nem mal, mas ela não entendeu isso e continua no mesmo registro. Então, esta aqui, ou escolhe subir e não há conexão com esta, ou ela, para manter a conexão com esta, quando está com ela, continua a fazer o mesmo. O que é que acontece? Esta pessoa, por mais que queira subir, se ela quer o melhor dos dois mundos, não vai acontecer. Ou ela fica aqui e às vezes vem aqui a este nível e volta para o nível dela, mas não há aquele crescimento relativamente ao que ela poderia crescer. Então, o que é que acontece? Quando nós começamos a subir, o mundo é dual. Então, nós começamos a subir e é normal que as coisas que faziam sentido para nós já não vão fazer. Então, acabamos por ter que tirar coisas da nossa vida, por largar, por mudar. Só que as pessoas sentem-se más pessoas por não fazerem certas coisas que foram ensinadas que deveriam fazer. Então, e principalmente uma pessoa com essência de água. A pessoa sente-se realmente uma pessoa em dizer mal, desculpem, em dizer não, em colocar os seus limites, em, em explicar, já não estamos no mesmo nível. Então eles acabam por se sacrificar. E é aqui que existe muito que pessoas, mesmo que não estejam conscientes disto, associam que amor é sacrifício. Amor é sacrifício. Para amar alguém, eu tenho que me sacrificar um bocadinho. E isto é, o, o reflexo do que é o oposto do amor, da energia mais elevada que existe. É completamente o oposto. Nós não precisamos nos sacrificar pelo amor. É óbvio que há opostos na matéria. Eu se tenho um filho e tenho que cuidar dele ou dela, quem tem filhos sabe que há momentos muito difíceis, mas são momentos curtos, que param, que acabam e depois nos dá coisas muito melhores. Mas quando entra ali ambientes ou pessoas que é um sacrifício constante e nos dá coisas muito piores do que melhores, é hora de largar. E é hora de entender que eu sou uma pessoa mais inteligente, mais feliz e faço melhor ao mundo em termos vibracionais se eu largar certas pessoas. E não quer dizer que aquela pessoa é má, nem que eu sou má. Simplesmente entramos em comboios diferentes. Estávamos no mesmo comboio, eu saí numa estação, vou apanhar outro comboio e aquela pessoa foi para outro comboio. Isto não faz dela uma pessoa má, nem de mim uma pessoa má. São jornadas diferentes. Mas uma pessoa com essência de água tem de entender isto. E não é preciso ficar o oposto, que é super fria. Porque o que é que acontece? Quando nós somos muito sensíveis num mundo que não é assim tão sensível e que não respeita a sensibilidade, uma pessoa de água torna-se a pessoa mais fria à face da Terra. Quando nós vemos pessoas assim, muito duronas, muito frias, muito é assim e não se fala mais nisso e é a maneira e tem que ser dela e é super fria, nós depois vamos ver o mapa da pessoa e ela tem bastante água. Só que em pequenina as coisas aconteciam e doíam, então ela fechava. Em adolescente, coisas aconteceram e doeram, ela fechava. Adulta, mais, é sempre a receber coisas da vida, a doer tanto
e a pessoa não sabe o que fazer com aquilo que acontece dentro do coração dela, então ela fecha. E fecha com ou uma pessoa de caranguejo, como o caso da Fabiana, o peixe ou o escorpião, quando fecha e vira o oposto, fica uma pessoa muito não sensível, porque eles viram o que era ser sensível num mundo que não aceita aquilo. E doeu muito. Então eles pensaram, não, eu tenho que ser o oposto. E então ficam bastante frios. Mas não é esse o objetivo. Porque se fosse esse o objetivo, até era fácil, não é? Eu fico cruel, imponho os meus limites agressivamente e está feito. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é, sou uma essência de água, sim, tenho estas coisas boas, estas, estas e estas, aceito a minha essência, mas não me deixo sabotar pelas outras pessoas. Mas também imponho os meus limites e não deixo que ninguém passe de forma amorosa. Depois também temos aqui uma parte da Fabiana que é essência de terra. As pessoas de essência terra são pessoas super práticas, super. É para fazer, está feito. Gostam de sabores, elas gostam do toque, elas gostam dos cheirinhos, elas gostam muito dessas coisas. E uma essência terra, ela tem que ter espaço para, para agir, se ela precisar de agir. Não pode ser aquelas essências, aqueles ambientes em que tudo também é tão monótono, que nada acontece. Uma essência de terra tem de criar, desenvolver e fechar ciclos. Não gostam tanto de deixar aquele ciclo assim aberto, que não sabe o que é que vai acontecer ou não vai, não. Ela gosta de estrutura. E depois temos aqui a parte do ar. A parte do ar, essências de ar, são super divertidas, super engraçadas, super bom, é muito bom de estar com elas e são essências que precisam de ter espaço para existir, para ter ideias malucas, para expor essas ideias sem ter constantemente pessoas a julgar. Ai, tu pensas muito fora da caixa. Ah, tu realmente. Esse tipo de julgamento é um julgamento para abafar a tua essência, uma parte da tua essência. E lá vem a escolha outra vez. Eu escolho ser quem eu sou ou eu escolho fazer e ser, adaptar-me um bocadinho ao que as outras pessoas querem. O ideal era nós, na nossa vida, termos pessoas que podemos ser nós. Sabem aquela pessoa que nós, ah, finalmente que chegaste, agora não preciso de estar ali a mostrar que sou assim, sou assada, sou assim, sou assada. Esta sou eu e acontece de forma natural. Não preciso estar a forçar-me ali um bocadinho para adaptar-me e caber, ok? Então, muito importante estas três energias e entender que a essência pode parecer uma coisa assim não muito palpável, não muito, não parece assim uma conversa de adultos, não é? Mas eu gostava que fosse. Eu gostava que a pessoa e que as pessoas começassem a dizer: olha, fiz aquilo porque faz bem à minha essência. E depois há umas coisas que há uma coisa que normalmente não menciono, mas a nossa essência ela floresce quando nós fazemos atividades só porque sim ou porque são hobbies. Por exemplo, imagino que você adora filmes. Então, vou ver um filme para aumentar a minha essência. Ou então, adoro pintar. Quando eu estou a pintar, eu sinto aquele calorzinho no peito. Isso é a essência a ser ativada. Adoro ouvir música. Quando eu ouço aquela música, o meu coração começa a abrir. É a essência a ser expandida. Ou adoro estar com a minha avó. Quando estou com a minha avó, ai, o meu coração começa a expandir. Ou adoro ir à praia. Quando vou à praia, o meu coração expande. Tudo em que nós sentimos esta coisa, isto é a essência. Isto é a nossa alma a ter espaço para existir. E quando nós nos atolhamos de tarefas, de coisas porque tem de ser,
esta parte nossa deixa de existir. Ela acaba por ir, tem coisas melhores para fazer do que estar aqui à beira de uma pessoa que nem quer saber dela. Então, pronto, ela vai, faz a sua vidinha, ela tem uma consulta às 5 e depois, quando nós decidimos, não, olha, agora vou chamar a minha essência e vou começar a dar-lhe valor e priorizá-la. Aí sim, ela volta assim, ok, então vá, vamos lá. E quem tem uma essência que existe, que está lá, que vibra, essa pessoa não precisa de mais nada nem de mais ninguém. Ela, claro, tem coisas e pessoas à volta dela, mas ela não depende dessas coisas. O problema é esta pequena palavrinha, depender. O problema não é ter, não é querer, não é nada, é depender daquilo, seja pessoa, seja algo material, seja estatuto, seja a inteligência. Se vocês virem, há pessoas que têm orgulho de serem inteligentes, mas dependem daquilo, porque elas sem aquilo, quem é que elas são? E a inteligência não faz parte da nossa alma. Se vocês virem, infelizmente há muitas pessoas que ficam com Alzheimer, esquecem até quem são, continuam a existir, continuam a ter uma alma, continuam a ter uma essência. Então, é bom nós fazermos este discernir do que é que eu realmente sou, quem é que eu sou. E então eu vou pegar no que eu sou e trazer e fazer brilhar. Porque depois, quando eu chego a um ponto em que já não tenho defesas, tenho a minha essência a brilhar e a minha essência começa a vibrar quem ela é para o universo é um espelho do que nós somos, então o universo vai começar a atrair as coisas para aquela essência. E depois o mundo e a vida, sim, tornam-se bons e melhores. Pronto, vamos então falar agora aqui na parte do karma. Eu não me canso de repetir que o mundo é feito de opostos. Tem energia boa, esta energia de essência, tem aquela energia mais pesada e difícil que nós temos de trabalhar nela. O karma é uma delas, né? Esta energia pesada, difícil, que nos bloqueia e restringe. Mas infelizmente nós temos ela dentro da nossa vibração. Então ela, de alguma maneira, nós temos de tornar-nos conscientes dela e libertá-la. O karma é uma energia pesada, densa, que nós trazemos connosco para ser transmutada, integrada e transmutada. Ou seja, imaginem que eu tenho uma pedra e quando eu decido ir para a Terra, eu ponho 5 pedras na minha mochila e, bum, aqui vou eu para a Terra. Durante a minha jornada na Terra, eu tenho de pegar nessas 5 pedras escuras, sombrias e poli-las e no fim encontrar o diamante lá dentro. E depois a pedra realmente torna-se uma coisa boa. Os karmas é isso. Que pedras é que eu tenho aqui que eu tenho que tratar e integrar? Então, e há uma maneira ainda melhor de explicar, que é, imaginem, então eu tenho 5 pedras na minha mochila, mas depois tenho 5 buraquinhos na minha energia, que têm de ser preenchidas por aquele diamante. Então, eu venho para a vida e a vida sabe que eu tenho aquelas 5 pedras para transmutar. Então, ela envia-me aquela pessoa que me vai fazer sentir de uma certa forma para eu sentir, integrar, transmutar para ir chegando ao diamante. Então, quando vem uma situação difícil para a nossa vida e nós endurecemos, não sentimos, não queremos a parte fraca, então bloqueamos o coração, nós estamos a aumentar cada uma dessas pedras. Mas depois, ao longo do caminho, a vida vai nos dando dicas. E você encontra aqui este vídeo e vê: ah, não, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho estas pedras, mas a vida traz-me coisas que é para eu ir libertando estas pedras, para eu ir tirando as camadas da pedra para chegar àquele diamante. Então, quando a vida envia uma situação, é para eu sentir, deixar doer, libertar. Lá vai uma camadinha da pedra. Outra situação,
vem, eu sinto, eu choro, eu sofro, eu sinto aquela coisa, lá vai outra camada da pedra, até nós chegar ao diamante. Depois, esse diamante é o que vai preencher aquele buraquinho que nós temos na nossa energia. Uma coisa que eu quero falar, muito, muito importante. Eu aprendi há uns anos com um astrólogo, chama-se José Augusto. Espetacular, adoro, e recomendo mesmo. Ele tem alguns vídeos aqui no YouTube, vocês procurem e ouçam, e se puderem, façam um curso de astrologia com ele. Ele ensina uma coisa que é: a vida não gasta energia, ela rege-se pela lei da economia. O que é que isto quer dizer? O universo, ele não gosta de estar a gastar, a desperdiçar energia. Quando ele envia uma situação para si, imagino que ele envia que você bate com o carro. Esperemos que não, mas imagine. Para o universo enviar aquela situação, você tem de estar a uma certa hora, num certo sítio, dentro do seu carro. A outra pessoa tem de estar naquela hora, naquele sítio, no carro. Ambos têm que fazer um, um erro ao mesmo tempo. Ou seja, há energia a ser desperdiçada para lhe trazer esta situação. Por isso, o universo ele não gosta de desperdiçar energia. Então ele só ativa as situações e ele só desenha situações e envia para nós quando elas são estritamente necessárias. Então, quando alguma situação vem, eu sinto uma dor e eu ignoro essa dor, eu tento não não sentir, não fazer o processo que está a ser pedido pela vida, ou que está a ser sugerido pela vida, eu estou a desperdiçar aquela oportunidade e então o universo vai ter que desenhar algo maior, mais forte, para vir até ser tão forte que não há possibilidade de eu fugir daquilo. Ou seja, o universo vai sempre aumentando. Depois envia uma coisa pior, depois envia outra coisa pior. Tudo é para derreter estas pedras internas. Então, nós, como somos seres também muito inteligentes, nós agora entendemos o universo não desperdiça energia. Por isso, se ele me enviou aquela pessoa que eu não gosto de trabalhar, foi para ativar coisas aqui dentro. Então eu vou senti-las, não vou desperdiçar esta situação e eu vou limpar esta pedra. E porquê é que eu também estou a falar sobre isto? Porque agora entrando na energia kármica da Fabiana, nós temos aqui karma de o que se chama karma de espiritualidade, vitimização e ilusão. E aqui um bocadinho de karma de grupo e karma de ação. Quem tem aquele primeiro karma que junta três, vitimização, ilusão e espiritualidade, são pessoas que elas até podem entender isto mentalmente, mas elas não integram bem na energia delas, porque elas têm sempre aquela frase de a pessoa podia não ter feito aquilo, aquilo podia-me não ter acontecido. Aquela pessoa sabia que me ia magoar e na mesma fez ou disse. E quem tem este comportamento do que se chama um comportamento de vitimização, ainda não integrou na sua energia que não podia ter sido diferente. O universo não desperdiça energia. Mesmo se o universo envia alguém até si a discutir, aquilo é energia a ser gasta. Então, uma pessoa com karma de vitimização e este karma tem de não só entender, mas integrar na sua energia que, não, espera, o universo sabe o que faz. Isto é porque eu tenho aqui alguma coisa para libertar. E usa a experiência para libertar, em vez de gastar energia a pensar, podia não ter acontecido, podia ter sido diferente, não, aquela pessoa não podia ter feito aquilo, não,
Ficar na lamúria e na reclamação é inteligentemente usar as situações da vida. Depois, este karma, se vocês notaram, ele tem três aspectos. Temos o da vitimização, temos o da espiritualidade e o da ilusão. O que é que uma pessoa que tem este karma também acaba por fazer? Nós todos temos uma parte nossa que precisa de uma energia sagrada, de uma energia em que tudo é pleno, em que tudo está em paz. Nós necessitamos dessa energia. Muitas pessoas, como não conseguem aceder naturalmente a essa energia, usam coisas terrenas para chegar lá. Pode ser a comida, pode ser drogas, álcool, mas se vocês notarem, todas as pessoas têm ali um escapatório que usam para tentar chegar a essa energia. Mas isso somos todos nós que precisamos dessa energia. Quem tem este karma tem tendência a achar que essa energia da paz, do sagrado, está tudo bem, está tudo a 100%, está aqui na Terra. E não entende, porque também não sabe, que essa energia é a energia que se chama a nossa fonte, que é de onde nós vimos. Então, esta pessoa, mais do que todas as pessoas, tem de meditar. Porque estas pessoas têm tendência a ir buscar a pessoas, a coisas, a estatutos, o que elas querem sentir. Ou seja, como eu não, como eu preciso daquela energia e acho que vou encontrar aquela energia naquilo, eu faço um esforço por aquilo para aquilo me dar aquela vibração, aquela sensação. Eu consigo ver aqui no, mais precisamente no mapa da Fabiana, que ela busca essa energia nos amigos ou nas pessoas à sua volta e também um bocadinho na carreira, que é eu vou me tornar aquela pessoa assim, 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 porque depois eu vou sentir aquilo. E o que é que acaba por acontecer? Este karma também tem uma parte que é o karma da ilusão. Tu até podes traçar esse caminho, mas quando lá chegares, vais-te desiludir. E se tu reparares, há muitas coisas assim que acontecem na tua vida. Iludiste com aquilo ou achavas que aquilo ia acontecer e ia-te fazer sentir de uma certa forma, e quando aconteceu, nunca preencheu as tuas expectativas. É importante entender que esta energia do sagrado existe sim, mas é para isso ser buscada através da meditação, da ligação àquele nível que realmente pode dar esta sensação de paz, de estar tudo bem, de estar tudo no lugar certo. Não é para ir buscar esta sensação a relacionamentos, a filhos, a carreiras, a hobbies, a drogas. Esta sensação, esta frequência, esta vibração existe lá em cima. Cá em baixo não é nada a 100%. Podemos amar muito uma pessoa, aquela pessoa tem defeitos também. E se nós nos iludimos de uma maneira que não, aquela pessoa perfeita é, é o caminho para a desilusão mesmo. Uma vez eu vi explicar o que era a ilusão. E eu penso que a origem da palavra vem de. Não sei se é bem a origem da palavra, posso estar errada, mas a ilusão é como se nós estivéssemos a caminhar num deserto e nós vemos o oásis. Caminhamos, esforçamos para chegar lá e era uma miragem. Depois vemos outro e nós acreditamos, não é? Aquilo sim, aquilo é água. Até eu esforço-me, esforço, esforço e vou lá e não é. E quem tem este karma pensa muitas vezes, agora é que é, agora sim. Agora é que eu comprei a minha casa, ai, agora é que eu vou ser feliz. Agora é que eu tenho este relacionamento, ai, agora sim. Nunca, isso não existe. Eu comprei a minha casa, vou ter problemas, também. Eu tive um filho, vai ser difícil. Eu fiz esta viagem, mas vai ser difícil. Quanto mais entendermos, ok, nada me vai trazer esta sensação de divino, então eu tenho que começar a ir buscá-la onde ela existe realmente. Só que como é que eu vou te explicar? O que torna este karma um bocadinho complexo, todos são complexos, mas
Depois, outro entrave que este karma tem é que ele também tem um karma de espiritualidade. Ou seja, já entendemos que não devemos nos iludir, que temos que ir buscar esta energia à fonte. Mas depois, quem tem karma de espiritualidade tem memória de ter usado esta conexão em outras vidas passadas que não correu muito bem. Então, quando a pessoa tenta meditar, espiritualizar-se e conectar com a fonte, há ali um bloqueio kármico. Então, esta pessoa acaba por não conseguir chegar à fonte. Mas as boas notícias são que quem tem este karma e faz o percurso para se espiritualizar e para conseguir tocar na fonte, depois tem ainda bênçãos melhores e maiores do que quem não tem este karma e se consegue conectar de uma forma muito mais fácil. Não podemos esquecer também que este é um karma de água. E lá está a dificuldade em colocar limites e respeito em quem eu sou. E depois, quando nós olhamos para o mapa da Fabiana, nós vemos aqui um senhor Plutão em Escorpião na casa 8. Então a Fabiana é uma pessoa super controladora que tenta controlar as coisas da vida para não doer, para que não doa. Ou seja, ela, se alguma coisa acontece ou pode acontecer, ela tenta de tudo para aquilo não acontecer. Mas por que é que ela não quer que aquilo aconteça? Porque ela sabe, e o corpo dela sabe que quando aquilo acontecer, vai doer muito. Ela não sabe o que fazer com a dor, então ela bloqueia. Quando o que se deve fazer é o oposto. É, eu sei que tenho ali aquela dor. Eu tenho a mente consegue-me trazer imagens, consegue-me fazer cenários. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou-me sentar e eu vou imaginar que aquilo que eu não quero que aconteça está a acontecer. E isso vai ativar uma dor. Vocês já repararam que o universo é espetacular, não é? Então, eu posso, as coisas podem nem ter acontecido, mas se eu me sentar e imaginar aquilo a acontecer, ativa aqui dentro, ativa dores. Então, isso é mais uma prova de que as situações vêm para ativar coisas aqui dentro e eu posso ativá-las antes e posso drenar a dor antes. Então, o universo até agradece, porque, como eu vos disse, o universo rege-se pela lei da economia. Então, ótimo, aquela pessoa sentou, imaginou e chorou, já libertou a pedra, já fez o trabalhinho dela, nem tem que enviar nada para ela. Nem tem que enviar aquela perda, nem tem que enviar aquele chefe mal disposto, tudo. Então, quando nós tentamos controlar muito, é porque há muita dor aí dentro. Quando há muita dor aí dentro, nós somos os únicos responsáveis por tratar dessa dor. Dói sentir, dói chorar, dói, mas a dor e o choro kármico é mais rápido e libertador do que o que nós pensamos. E às vezes andamos uma vida inteira a fugir destas dores, então fazemos tudo assim, pezinhos de lá à volta daquela dor, entramos em caminhos que não têm nada a ver com o nosso original para evitar aquela dor e no final o universo só está ali à espera naquele outro caminho para nos mandar a bufetada necessária outra vez. Então, quando nós olhamos para um mapa destes, e todos podem, claro, adaptar isto à sua vida, e nós vemos que há aqui tanta dor guardada e há muita dor de vida passada, porque o Plutão está em Escorpião, que já é um signo kármico, mas também está em 8. 8 é a casa das vidas passadas. Então, regressões, limpezas, tudo que tem a ver com essa limpeza estrutural das vidas passadas é super aconselhado e tem de ser feito. Tem de ser feito porque quando uma pessoa não limpa o seu karma, ela, se desse para ver a energia das pessoas, nós olhamos para as pessoas e elas vão ao supermercado ou conduzem e estão com uma mochila kármica enorme, super pesada. Por isso é que as pessoas estão mal dispostas, cheias de problemas internos e mentais e externos. Hum, e esta energia desta nova era é super fininha, ou seja, ela
entra ali onde ela sabe que tem de picar e quanto mais rápido nós entendermos, ok, vida, já entendi, esta situação foi para eu sentir isto, ok, então eu vou sentir e vou libertar e vou chorar e vou deixar passar e vou tirar esta pedra da minha mochila. No final, acabamos assim com uma mochilinha tiracolo aqui do lado, vamos limpando o melhor que conseguirmos, mas já não é aquele peso. Viver não deixa de ser aquela coisa pesada e difícil e começa a ser de género, olha, pois claro, há uma parte boa da vida, há outra mais chata, mas essa parte mais chata eu sei que tenho que lidar com ela porque a vida é dual, mas a parte boa é 70% da minha vida e a parte má é os 30%. Essa é uma boa correlação. Quanto 80% bom, 20% mais difícil, melhor. Mas o que eu vejo é as pessoas, 70% da vida delas são tarefas, são coisas difíceis, e depois, vem um filme na Netflix, ai que bom, vou ter que ir dormir para amanhã e trabalhar, detesto o meu trabalho, o dia passa tão rápido quando eu estou de folga, mas depois é tão pesado quando eu estou a trabalhar. Isso é uma pessoa que não está a fazer o seu trabalho inteiro. E eu quero explicar isto. A vida pode ser mais leve. Nós podemos realmente viver sem o coração apressado a toda a hora, sem aqueles medos de que aquilo vai acontecer, aquela pessoa vai me deixar, isto vai ser da minha vida, eu vou perder isto. Levem. Temos que chegar a uma altura que é: olha, amo aquela pessoa, mas ela não é minha. Deixa ir. E dói como caraças. Mas tem de ser. Só assim é que nós nos comprometemos com a nossa alma, com a nossa essência e realmente fazemos o que temos a fazer aqui na Terra, que é limpar-nos interiormente, energeticamente. Relativamente ao colocar limites, impor o respeito, eu vejo que há um padrão de quem não quer impor limites é porque tem um forte desejo de ter de agradar. Quem não quer impor limites tem um forte desejo de ter de agradar. Porque é que nós queremos agradar aos outros? Para não sermos rejeitados. Porque é que não queremos ser rejeitados? Porque ser rejeitado dói. Então nós fazemos o oposto, nós fugimos a sete pés da dor. Então, se eu não concordo com a maneira que uma pessoa me está a tratar, se a pessoa, se eu já calmamente disse que este é o meu limite e a pessoa continua a colocar o pé no limite, eu tenho o direito e a propriedade para dizer um não com respeito e com calma e afastar a pessoa. Porque no final das contas, quando nós temos pessoas que não respeitam os nossos limites, é também a vida a testar, de género. Vamos ver o quanto é que ela realmente mantém o limite dela ou o quanto ela cede para que a outra pessoa possa tocar naquele limite para ela não ser rejeitada. Vamos ver nesta situação o que é que ela faz. E a maior parte das vezes eu vejo que a Fabiana faz o oposto. Até pode impor limite, mas passado 2 dias, 3 dias, e lá se vai tudo outra vez. E é importante aquela lição do início. As pessoas mais felizes são as pessoas que têm mestrado em discernimento. Aquela pessoa pode ser muito boa pessoa, mas não me está a fazer bem, então tenho de me afastar. Vamos ver assim então, no geral, sim, numa passagem geral no mapa da Fabiana. Importante para a Fabiana, nesta jornada, de definir quais são os valores dela, as crenças dela, o seguimento da vida que ela quer para ela e não abdicar disso por, pelas outras pessoas.
esta jornada da Fabiana é uma jornada de descoberta interna dela própria. E é como se ela nesta vida tivesse que definir e sentir esta energia da essência e não deixar que nada que não seja esta energia da essência ou que faça bem à energia da essência exista na vida dela. E depois dela masterizar, olha, não sei a palavra, ser um mestre naquilo, ela vai poder levar isso aos outros. A energia da essência, a energia da eficácia e a energia de aplicar a nossa essência no mundo e até no serviço aos outros. Também há aqui um karma que nós nos exploramos muito, que é o karma de ação, que é quem tem karma de ação sente-se insegura quando toma uma ação ou uma decisão. Por isso é que nós falamos de quando a Fabiana tenta colocar um limite, ela não sustenta esse limite por muito tempo, porque é como se aquele ímpeto de fazer aquilo, aquela energia de foi e fiz e ficou, estivesse com um filtro kármico. Então é importante até treinar isto, impor um limite e suster esse limite até ao final e ver o que é que acontece aqui dentro do teu coração, o que é que começa a brotar e isso é o que tem que ser limpo. Muito bem, então acho que ficamos por aqui com a limpeza, com a leitura do mapa astral da Fabiana. Queria-vos pedir muito, muito, muito que subscrevam aqui o canal. O mapa da Fabiana é a última leitura desta temporada de mapas astrais. Normalmente eu faço, ou seja, eu abro as temporadas ou os- as vagas para serem lidos os mapas no Instagram, por isso podem seguir lá. E coloquem like neste vídeo. Imaginem que todas as pessoas no mundo entendiam este conhecimento e começavam a usar este conhecimento para elas e a limpar tudo que elas têm aqui dentro. E imaginem o mundo que nós poderíamos chegar. Por isso, façam isso. Beijinhos. Tudo bom.